Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o nosso programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite. E já convidando você a participar, a enviar a sua mensagem, como a Rosane Ribeiro, olha aí, que já enviou a mensagem aqui para o primo Ronaldo e a todos nós. Nosso Wilson Hora também, de Recife, mandando aí um abraço a todos, dando seu boa noite. Você também pode fazer isso. E que o nosso programa seja aqui envolvido em bênçãos de paz e de amor, para que possamos, até o final, estarmos aqui abordando o tema da noite de hoje, à luz da doutrina espírita. Aí na tela, então, como você pode fazer a sua participação. Mas já está aqui conosco, dividindo a tela, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marcos. Paz e saúde a todos. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz. Isso mesmo. Nós iniciamos uma série de programas com o tema Educação Moral. Já fizemos 2 programas a esse respeito, tentando responder a pergunta o que é educação moral, e hoje nós vamos dar continuidade, mas não apenas ligados a essa pergunta, mas começando também a abordar a questão da aplicação da educação moral. Se você não sabe, você que está aí nos acompanhando, a grande tese do Espiritismo é justamente a educação moral, e somente através dela podemos nos transformar para transformarmos moralmente a humanidade, visando um futuro muito melhor. E então nós estamos conversando sobre isso, dialogando sobre isso. O que é a educação moral? Como aplicar a educação moral na família, na escola? Como que o centro espírita pode trabalhar a educação moral? Enfim, todo esse universo. E hoje nós vamos continuar, não é, Ronaldo? Vamos continuar esse bate-papo. Pois é, Marcos. Então, para fixarmos mais tudo o que nós estamos aqui conversando, nós vamos ao Livro dos Espíritos com algumas perguntas. E para que possamos criar uma reflexão bem clara e objetiva. Vamos lá, já falamos sobre tudo, que é a moral, todos esses aspectos. Mas eu vou voltar uma pergunta aqui, Marcos, que está no Livro dos Espíritos, que é na questão 615, quando Kardec pergunta aos espíritos, é a eterna lei de Deus? E os espíritos respondem, eterna e imutável como o próprio Deus. Isso aí ficou claro, nós até já comentamos sobre isso também. Mas na 616, Kardec é mais incisivo, ele fala assim, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? É interessante essa pergunta, que coloca personificado como nós, né, como nós seres humanos. E aí a resposta dos espíritos é formidável. E aí entra o aspecto moral. Vamos lá. 616. Olha a resposta dos espíritos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitos. São perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, Marcos, podemos já iniciar aí na resposta dos espíritos para nós. A lei moral, ela está na lei divina. E vamos começar daí para dar seguimentos nas outras perguntas de Kardec, Livro dos Espíritos, sobre a aplicação dessa lei. Aí, mas por enquanto vamos nos atentar aqui. A lei moral, Marcos, ela está na lei divina. É uma lei divina. Sem dúvida, Ronaldo. E o Espiritismo é uma das poucas doutrinas que estuda a lei divina. Porque se nós pegarmos tanto filosofias quanto religiões, nós vamos perceber que a maioria desconhece a lei divina. A maioria não estuda a lei divina e, aliás,
pelo contrário, faz interpretações muito humanas da lei divina. Mas os espíritos realmente foram muito claros nessas duas questões, tanto a 615 como a 616, ao dizer, ora, Deus é perfeito e, portanto, a lei que ele estabeleceu e que rege todo o universo, a vida em todos os seus aspectos, também é perfeita, não pode ser diferente. De um ser perfeito, tudo que sai dele tem que ser perfeito. E aí nós também podemos usar isso para nós. Ora, de seres imperfeitos, tudo deve sair com alguma imperfeição. De um ser perfeito, não é possível imaginar que saia algo imperfeito. E de seres imperfeitos, não é possível imaginar que saia algo perfeito. É uma questão de lógica que nós utilizarmos. Então, os espíritos são muito claros. Tá? A lei divina é perfeita. Aí, Kardec, como você ressaltou, foi lá na 616 e fez aquele porém. Certo, ok, a lei divina é perfeita. Agora, Deus não poderia, por exemplo, né, vendo lá atrás, né, na história da humanidade, quando nós éramos muito mais imperfeitos do que hoje, ele não poderia ter adequado a lei dele para nós naquela época, e depois ele mudou para readequá-la para nós agora. E aí, então, os espíritos, não, de jeito nenhum. A lei divina é a lei divina de todo o sempre. Agora, a lei humana, essa, porque é imperfeita, essa é mutável. Essa vai se modificando ao longo do tempo, com os novos hábitos, costumes, tecnologias e o aperfeiçoamento do entendimento que nós temos da própria lei divina. Porque a lei humana precisa ser aproximada cada vez mais da lei divina. Então, daí a resposta que eles deram aqui, quando você fez a leitura. Não, a lei divina é de toda eternidade. Ela sempre existiu, sempre existirá e sempre será a mesma. E eles ressaltaram aqui que, como a lei divina rege tudo, em todo o universo, e aí você ressaltou isso, as questões de ordem moral, ou seja, as leis morais, elas já estão na lei divina, não é uma coisa à parte. Por isso que os espíritos dizem, tudo está na natureza, tudo está na criação divina, tá? Não tem nada que Deus, de repente... E isso aí eu não previ. Para Deus, não. Para nós, sim. Para nós, sim. Não tinha pensado nisso. Mas Deus é perfeito. Então, nós temos que entender isso. Tanto no aspecto espiritual da vida, quanto no aspecto material dessa mesma vida, a lei moral já está presente, porque ela é uma lei divina. Perfeito, Marcos. É isso. Não há como criar uma desculpa e dizer que é algo novo que está surgindo na humanidade. Nada disso. E Kardec, na 617, e aí é que vamos começar a compreender a sua aplicação dessa lei moral. Porque Kardec pergunta assim, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, olha que interessante, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito. Quer dizer, o que está ligado aí nesse âmbito das leis divinas, para nós? Como compreender isso? E Kardec continua, concerne alguma coisa que não somente ao procedimento moral. Olha que interessante, Marcos, a resposta dos espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Marcos, isso é muito profundo. Porque ele faz uma bela distinção aqui. Os cientistas
Mas o homem de bem, quer dizer, o cientista não é um homem de bem? Que a pessoa fica confusa com essa relação. Quer dizer, os cientistas não é um homem de bem? Aí estuda e pratica. Olha que interessante. Os espíritos dão uma pegadinha ali, mas para que a gente possa observar que nós estamos intimamente ligados. Ele só procura levar essa base do homem cientista que está só ligado às coisas da matéria. O que nós palpamos ou estamos aqui pesquisando até os dias de hoje, e que, aliás, a própria ciência humana, com os avanços ao longo do tempo da humanidade, já vem corroborando com as da alma. Com você, Marcos. É isso aí, Ronaldo. Então, os espíritos foram muito claros na resposta a Kardec. Não, a lei divina não tem só a ver com a questão de conduta moral. A lei divina rege tudo o que existe. Tudo. Agora, há uma grande diferença entre nós, seres humanos, espíritos que estamos ainda na caminhada evolutiva, espíritos que ainda um dia vamos chegar à perfeição. Existe uma grande diferença entre nós, porque alguns cientistas, sábios, acadêmicos, intelectualizados, pesquisadores, estamos debruçados sobre a matéria e praticamente apenas sobre a matéria. Isso não quer dizer que todo cientista, que todo sábio, que todo intelectual seja do bem. E nós sabemos muito bem disso. Aliás, vestir a capa, por exemplo, de religioso, também não significa que realmente você seja do bem. Então, eles fazem, na resposta, essa distinção. Nós temos uma grande massa de pesquisadores, de cientistas, de religiosos, de filósofos e assim por diante, que, através da ciência ou das diversas ciências, estão debruçados sobre a matéria. Mas aquele que já pegou o caminho do bem ao próximo, aquele que já compreendeu a necessidade e as boas consequências do amor ao próximo, do amar uns aos outros, ele se desprende das questões materiais para dar ênfase ao estudo das questões morais. Não que nós espíritas, vamos fazer essa ressalva que é muito importante, não é que nós espíritas vamos largar a ciência de lado. Não é isso. A vida continua depois da morte, nós somos espíritos, a matéria é passageira, então não vou perder tempo com isso. Não, não é isso. Nós estamos encarnados, nós estamos na matéria, nós necessitamos da matéria e precisamos compreender a matéria e toda a lei divina que rege o mundo material. Isso é muito importante. Mas não vamos ficar apenas nisso. Nós damos o passo para tentarmos compreender as questões de ordem moral, toda essa lei moral. E Allan Kardec, Ronaldo, ele fala para nós também aqui no Livro dos Espíritos, quando ele fala aqui da educação, lá na questão 685A, também na 917, ele faz também esse destaque, quando ele diz: quando a arte da formação do caráter for conhecida, como se conhece a arte da saúde, né, a arte do desenvolvimento intelectual, nós vamos dar um grande passo no progresso humano. Então, os espíritos estão nos chamando a atenção para que nós possamos nos debruçar morais, que é o que está faltando. Aliás, está havendo agora uma aproximação, porque eu estava vendo as notícias nesse fim de semana e estamos vendo agora aqui quase todo um trabalho de professores, pesquisadores, principalmente lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que são companheiros e companheiras ligados, alguns ao espiritismo, outros com uma visão mais espiritualista da vida, e eles agora estão conseguindo introduzir debates, aulas sobre fé
e espiritualidade. E, aliás, o Conselho Federal de Medicina acabou de aprovar que se façam estudos sobre fé e espiritualidade e as suas consequências perante as doenças. Então, é a ciência, né, que começa a se aproximar dessas questões de ordem moral. Perfeito, Marcos. Eu fico só preocupado, e é bom você ter levantado isso, eu ouvi também, porque assim como foi a situação da religião, que foi bem discutida, é uma situação também delicada, porque acaba as deturpações na sua aplicação em sala de aula ou nas universidades. É bom nós comentarmos sobre isso. Nós precisamos, de uma vez por todas, separar. Você falou em fé. Aí acaba misturando a religião com religiosidade, que é uma coisa bem totalmente diferente. É bom nós colocarmos isso para que quem está nos assistindo tenha a certeza de uma coisa. Nós, seres humanos, os espíritos aqui encarnados, estamos falando aqui num programa espírita, mas, independente disso, nós precisamos nos espiritualizarmos. Quer dizer, humanizarmos. Porque Jesus, antes de mais nada, na questão 605 está lá. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem bem objetivo. Jesus, ponto. Porque Jesus, de fato, em toda a sua vida moral exemplificada para nós, ele resgatou o aspecto da humanização. E o que nós estamos deturpando é levando a humanização por um lado totalmente não espiritual e sim no sentido da religião. Está entendendo, Marcos? E deturpamos a situação. Porque a vida de Jesus para nós, em todo o seu tempo de aplicação, foi resgatar esse sentido de ser humano, que até hoje ainda está faltando em nós. As indiferenças, o egoísmo é gritante. Então, a humanização, quando nós falamos, ela está ligada à espiritualidade. Por favor, sem nenhuma dúvida, sem dúvida, Ronaldo. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Né? Quando falamos de espiritualidade, neste caso aqui, nós não estamos nos referindo ao mundo espiritual, porque é uma diferença. Né? Que nós falamos, porque você vai retornar à espiritualidade, ou seja, vai retornar ao mundo espiritual, à dimensão espiritual da vida. Mas quando nós estamos falando aqui de espiritualidade, usando essa mesma palavra ligada à fé, nós estamos falando, então, dessa religiosidade, ou seja, do sentimento maior, né, de você se sentir além da matéria. Sentimento. Então, quando as pessoas dizem que dão mais importância à religiosidade do que à religião, estão fazendo essa distinção. A religião é a formalização de uma crença. Então, você vai ter o templo, vai ter o sacerdócio, vai ter dogmas, vai ter rituais, cultos, e assim por diante. Então, a religião, né? Então, entendida de uma forma formal, institucionalizada. Mas nós estamos falando de religiosidade, que é sentimento de fé, um sentimento espiritualizado. Aliás, outro dia eu vi uma entrevista do ator Tony Ramos, que é um ator consagrado aqui no Brasil, muito conhecido, e na entrevista ele citou a questão da religiosidade e o entrevistador, inclusive, para reforçar, assim, você nunca fala em religião, né? Você sempre fala em religiosidade. E o Tony Ramos disse, sim, porque para mim religiosidade é muito mais profundo, muito mais importante do que eu declarar que eu sou desta ou daquela religião. E ele tem razão. E é isso que nós estamos procurando
com o Espiritismo. Por isso que a doutrina nos traz a fé raciocinada. E quando nos lança nesta questão de que somos imortais e que a vida continua no depois da morte, está nos chamando a atenção para que possamos trabalhar o sentimento. Ora, nós estamos aqui trabalhando educação moral. Como nós vamos trabalhar educação moral sem sentimento? Sem entrarmos para essa área da espiritualização, da humanização, da religiosidade. Não, mas nós até podemos, sim. Mas aí nós vamos entrar num debate acadêmico, estéril, talvez filosófico, e vai por aí afora, mas que vai se distanciar da verdadeira educação moral, que não é apenas uma questão de você aprender regras de comportamento para aplicar na sociedade. É muito mais do que isso. Então, é bom nós sempre deixarmos bem claro isso, que para o Espiritismo, que não é, aliás, uma religião formal, para o Espiritismo, mais importante é a religiosidade, o sentimento verdadeiro de fé, a procura da própria espiritualização, para que, enquanto seres humanos, nós possamos, de fato, vivermos de uma forma mais humanizada. E sem esquecermos, então, Jesus, que é o nosso guia e modelo. Perfeito, Marcos. E na questão agora, que aí agora começa essa aplicação, onde aplicar a lei divina? Como aplicar a lei divina? A questão 774, Marcos. Eu gostaria que você lesse, pode ser, lê e dar a resposta? 774, por favor. Olha que interessante. O Kardec perguntando e a resposta. Nós já lemos isso aqui, mas não adianta. É fixação, é fixação. Vamos lá. Vamos lá, 774, essa questão do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Vamos então agora à resposta que os espíritos deram. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames ou laços sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Marcos, essa resposta dos espíritos é bem clara. E aí nós podemos dividir essa aplicação. A aplicação da lei moral, ou a sua aplicação dessa educação moral, está bem clara ali. É a sociedade, na sociedade e na família, que é os laços de família. Porque principalmente na família onde começa esse desenvolvimento do senso moral e intelectual. E aí eu gostaria que você, né, focasse nesse aspecto primeiro, porque é a partir da família que nós vamos ver a nossa sociedade. Porque a sociedade ela é formada por núcleos familiares. É verdade, Ronaldo. Ainda nos dias atuais, nós temos muitas pessoas que questionam as chamadas leis morais, porque acham que essas leis morais são apenas costumes, e que esses costumes têm justamente origem na família, e que, como os tempos são outros, a família tem que ser totalmente modificada. Ou, como alguns defendem até mesmo a ideia que temos que acabar com a existência da família na sociedade humana, porque a família que estaria atravancando o progresso da própria humanidade. Com todo respeito aos que assim pensam, nós, com o Espiritismo, temos um pensamento totalmente contrário a isso. Porque entendemos que tudo, como nós já vimos desde o início do programa, tudo é regido pela lei divina.
tudo. Por que nós estamos aqui na Terra juntos? Porque precisamos aprender a nos amar. É para isso que Deus nos coloca aqui numa sociedade. Começou lá com a sociedade nova, ficava se deslocando para procurar abrigo, né, comida, depois se transformou na sociedade agrária, que começou a se fixar, dominando a própria natureza. Aí as questões sociais foram ficando mais complexas. Aí nós temos então a sociedade da propriedade privada, a sociedade da industrialização, e vai por aí afora. Nós sempre vivemos em sociedade. Essa aqui é a grande verdade. Tá? Desde os primórdios da humanidade, sempre constituímos um agrupamento. Sempre estivemos juntos, porque isso é da lei divina. Mas para aprendermos a viver num grande conjunto, num grande coletivo, Deus nos entregou os laços de família. Ou seja, né? Primeiro nós nos juntamos no núcleo menor. Ali você começa gostando de uma pessoa, vai se unir a essa pessoa, vem os filhos e assim por diante. Família. Então, a família, como eles respondem aqui, pertence à lei natural. A lei natural é a lei divina. Ou seja, família não é uma invenção do ser humano. Não. A família pertence à própria lei divina. A lei divina determina que vivamos em família e que a união das famílias constituam a sociedade humana, né, que é esse grande núcleo. Então, alguém vai dizer assim, então, se a família está na própria lei divina, eu acho que Deus errou ao me colocar aqui, colocar o outro para lá, eu acho que houve algum problema aí. Não, não pode haver, porque Deus é perfeito. A sua lei é perfeita. Nós estamos juntos. Aliás, há uma obra que eu vou citar aqui, da literatura mediúnica espírita, que é o livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, em que é um caso de obsessão e subjugação, e o espírito obsessor, para atingir o seu desafeto, né, ele obsedia a filha desse desafeto. Então, você vai lendo a história e, num primeiro momento, você começa a se perguntar, mas coitada da menina, né? Porque ele odeia o pai dela. E ela que está pagando o pato? Ela que está sendo obsediada, porque ele está obsediando a filha para atingir o pai. E o que ela tem a ver com isso? Está sofrendo gratuitamente. E você até fica meio revoltado ao ver isso acontecer. E como é que Deus permite uma coisa dessas? Mas a história vai se desenrolando, e aí, quando está metade, lá já para o final, aí vem a grande revelação. Quem foi que disse que a atual menina não tem nada a ver com o algoz e a vítima, com o obsessor e o obsediado? Tem tudo a ver. Todos eles estavam entrelaçados numa última encarnação. E ela também tinha aprontado com o obsessor atual, né? Por isso, os liames, os laços, né, que ligavam todos eles. Então, tudo está na lei divina. Tudo está na lei divina. Agora, é muito claro aqui, né? Não nos confundamos com os animais. Os animais vivem pelo instinto. Nós estamos aqui no aprendizado do amor, da socialização, porque nós já estamos com o uso do livre-arbítrio, providenciando o nosso aperfeiçoamento e tentando compreender as lições de Jesus, que nós podemos resumi-las no amai-vos uns aos outros. Aliás, para passar a palavra a você, Ronaldo, tem uma história, né, que diz que o discípulo, os discípulos chegaram para o mestre
com um desafio. Diz assim: mestre, desafiamos o Senhor a resumir a Bíblia em apenas 1 minuto, sendo que o Senhor tem que ficar em pé sobre apenas um pé. E o Senhor tem 1 minuto para resumir a Bíblia. O mestre olhou para os discípulos e disse: tudo bem, desafio aceito. Aí ficou: isso vai ser impossível, né? Então, ele em pé, ergueu uma das pedras, que ele só podia ficar apoiado sobre um pé, e disse: amor. E não disse mais nada. E os discípulos: mas só? Vocês querem mais? Tudo que está ali é o amor. Tem por base o amor, e para que aprendamos o amor. Então, é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nesse processo de evolução. Marcos, você só ratificou o que vou colocar agora. O que os espíritos aqui na resposta, eles são bem taxativos, né? Ele diz assim: os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados. Ou seja, é na família, e aí é que entra a aplicação da educação moral, porque é na família que está ligada aí a lei da reencarnação. É onde nós retornamos para a aplicação da lei máxima, que é o amor. Desenvolver em nós, de uma vez por todas, o amor. Começa na família, com todas as problemáticas que existem na família, porque quando falamos em família e nos problemas familiares, nós só falamos só troca de endereços, porque os problemas são os mesmos. Nós estamos falando de família. E quando falamos na família social, que é a família, a civilização em si, a sociedade, as problemáticas que existem derivam da família. Começa ali toda a sua aplicação da ética, da moral, do respeito, da indiferença, da fofoca, do me disse, enfim, do egoísmo em si. É ali que começa. Mas essa sociedade não tem mais jeito. Não, tem jeito. Já mudou muito. Se nós voltarmos à história da humanidade, das sociedades passadas, aos dias de hoje, muita coisa evoluiu, e evoluiu mesmo. Houve todo um progresso evolutivo na nossa sociedade. Ainda estamos muito aquém, há uma grande discussão em todos os seios da sociedade, desde os cientistas, da área social, da psicologia, enfim, em todas as áreas da sociedade humana, existe a grande discussão. Por que das guerras? Ainda no século XXI. Por que essas diferenças de religiões, que ainda ficamos numa discussão, a diferença de raças, que a raça só é humana, ainda ficamos nessa... As diferenças de ideologias, enfim, Marcos. O amor, lá atrás, há 2000 anos, quando o Mestre Jesus, só isso, amai-vos uns aos outros, e quando ele olha para João e Maria, entregando a Maria e a João a filiação dos dois ali, mãe e filho, mostrou ali, até os dias de hoje, esse amor maternal e o amor de família. E que, como você disse bem aí, muitos ainda teimam em dizer que as famílias não precisam nem existir. Há essa discussão ainda nos dias de hoje. Então, Marcos, você foi feliz quando falou isso do sábio. É um amor, realmente. Enquanto as famílias estiverem se debatendo, se dividindo, e aí entra mais uma vez Jesus, quem não ajunta, espalha.
Ele deixou isso também. Nós estamos nos dividindo, e isso começa dentro da própria família, essa divisão. Enquanto não houver esse amor de fato, dentro das leis divinas, das morais, da moral divina, que nós precisamos preconizar conosco mesmo, na aplicação uns com os outros, e aí entra, não adianta eu fugir das minhas responsabilidades. Ah, eu não quero saber, dá licença, mas eu vou morar sozinho. Pronto. E daí? Não vai viver em sociedade, morando sozinho? Ah, eu estou fugindo dos meus problemas. Sim, dos seus problemas. Os seus problemas vão continuar se você sair daí e morar em outra casa, vai continuar. Porque os problemas não mudam de lugar. Marcos, é uma reflexão que nós devemos ter de nós mesmos, uns com os outros. Enquanto não houver esse amor, e esse amor ele é muito amplo, e aqui os espíritos, está aqui, ó, não é eu que estou dizendo, ou você, está aqui. Ó. Os laços sociais são necessários ao progresso. Eles são necessários. Essas diferenças, essas situações todas, me vê agora, por exemplo, o duelo. Lembra do duelo? Kardec falava muito isso, e os espíritos. Ao longo dos tempos isso irá acabar, e realmente acabou. Mas hoje nós vivemos um duelo, que é o duelo das ideologias, e que nós ficamos brigando por nada nos armamentos, né? Porque a violência ela está em nós, nas nossas ações, não nos amarmos como devemos nos amar. E, Marcos, só uma reflexão rápida, porque os espíritos aqui no final, ele deixa assim, ó, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amassem. Somos nós conosco mesmos. Não há como nós fugirmos disso. Eu posso fugir de você quantas vezes eu quiser, e vice-versa. Mas na lei da reencarnação, que é a lei de amor, que é onde nós precisamos nos... Você deu o exemplo aí da obsessão, não há como nós fugirmos disso. Nós vamos ter que nos reencontrarmos nessa aplicação maior, uns com os outros, na lei do amor. É verdade, Ronaldo. E você sabe que tudo isso já vem da época de Jesus. Recordando aqui aquela passagem que está no Evangelho, quando o doutor da lei chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde, socraticamente, né, utilizando a maiêutica, né, mas o que diz a lei? Ele provocou que o doutor da lei respondesse, que o doutor da lei sabia. E ele dá a resposta correta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Jesus só diz assim, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas havia um problema que nós estamos arrastando até os dias atuais. Para os judeus, na época, embora eles compreendessem o amor ao próximo, mas para eles, o próximo tinha que ser um judeu. Não fosse um judeu, não podia ser amado, porque os judeus eram o povo escolhido por Deus, era o que eles imaginavam. E, portanto, todos os outros povos existentes à época não eram escolhidos por Deus. Então, eles eram infiéis às outras gentes. E aí, como Jesus simplesmente encerrou a conversa, dizendo para o doutor da lei que ele tinha respondido bem e era só colocar aquilo em prática, o doutor da lei, então, foi querendo mais fundo. Mas, senhor, e quem é o meu próximo? E é quando Jesus dá aquela lição a ele, contando a parábola do bom samaritano, para mostrar que o próximo, como você colocou, Ronaldo, o próximo é toda a gente. Somos todos. Mas por quê? Porque todos somos filhos de Deus. Querendo ou não querendo, todos somos irmãos. Todos somos irmãos e irmãs. Tá? E aí, outro dia, eu estava assistindo aqui uma palestra através do YouTube da nossa querida Sandra Borba Pereira, essa grande educadora, radicada em Natal, Rio Grande do Norte. Hoje ela já está aposentada, está dedicada só ao movimento espírita.
E a Sandra Borba, na palestra, dizendo assim, olha, minha gente, querendo ou não querendo, não tem jeito, porque é da lei divina. Nós espíritos aprendemos que eu, você, todos nós, sabe de uma coisa? Nós somos irmãos daquele criminoso hediondo. Somos. Sim. Porque eu sou filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Então, nós somos irmãos. Você pode até querer virar a cara, né? Mas é fato? Não é fato. É fato. Então, o Espiritismo tem uma visão muito mais profunda sobre essa questão, porque leva em consideração o que você trouxe à baila aqui, à tona do nosso programa, a reencarnação. Porque através das diversas existências, vamos formando os nossos laços. E esses laços devem se apertar dentro do afeto, dentro do amor, não do ódio. E você colocou bem, Ronaldo, que você disse assim, bom, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso fugir. E você pode fugir de mim? Sim. Nós temos livre-arbítrio e Deus permite. Claro. Se nós quisermos passar uma encarnação atrás da outra, não querendo saber um do outro, ok, é problema. Claro, mas tem consequências. E nós não podemos fugir das consequências. Você deu um exemplo agora, né, de que, por exemplo, não, sabe de uma coisa? Chega, não aguento mais, vou viver sozinho. Tudo bem. Vá lá, montar a sua casinha, seu apartamento, vai viver sozinho. Mas mesmo assim você é dependente dos outros. Né? Você é dependente do pessoal que recolhe lixo, você é dependente do pessoal que trabalha no supermercado, você é dependente do pessoal que coloca a internet para você, você é dependente, se você for morar num apartamento, você é dependente do síndico, do funcionamento do condomínio. Tudo isso é feito por pessoas. Não tem jeito. Ou seja, não adianta fugir. A questão não é se isolar, mas é aprender a conviver com os outros do jeito que os outros são. Mas eles são muito difíceis. E por acaso você não é? Porque é fácil dizer que os outros são difíceis. Os outros são o problema. Mas e você? Mas essa sociedade, o negócio... Olha, Ronaldo, o negócio anda de mal a pior. Sinceramente. O Espiritismo até fala de lei de progresso, de evolução, que nós vamos passar para o mundo de regeneração. Gente, o Espiritismo diz que o bem ainda vai predominar aqui na Terra. Sinceramente, do jeito que as coisas estão. E você começa a fazer um discurso negativo, e ao fazer esse discurso negativo, você não consegue ver mais nada de bom que existe, que está existindo, que está acontecendo, e você não consegue ver a evolução que a humanidade está fazendo, sim, não apenas do ponto de vista do conhecimento e da tecnologia, mas do ponto de vista moral. Agora, a violência ainda existe, a guerra ainda existe, a corrupção ainda existe, mas o caminho para isso é a educação moral. Antes de iniciar o programa, eu estava vendo aqui um noticiário e me chamou a atenção um caso de um rapaz, 21 anos de idade, que, inclusive, já tem um fichamento na polícia, porque ele é meio violento, e ele brigou na rua, quase bateu no senhor de idade, quase matou o senhor de idade, e a justiça o liberou. Ele vai responder o processo, mas em total liberdade. E aí a reportagem mostrou que ele é de uma família rica, né? De uma família que tem certa posição na sociedade. E aí você percebe a necessidade da educação moral, porque foi dado o famoso jeitinho. Não sabemos como, né? Mas foi dado o famoso jeitinho para que ele pudesse ficar em liberdade. E isso vem da onde? Da família. Então, a educação moral precisa ter uma aplicação urgente na família, para entendermos a necessidade da ética, da honestidade, da fraternidade, da solidariedade e do amor ao próximo, e que todos temos os mesmos direitos
porque todos somos filhos de Deus, não pode haver esse tipo de distinção. Então, eis aí, então, na família, a importância da aplicação da educação moral, porque é a partir do que aprendemos na família, vivenciamos na família, que vamos viver na sociedade como um todo. Você tocou num assunto importante, Marcos, porque a família, sendo a base dessa sociedade, e é uma grande discussão de muitos aí, não vamos entrar no mérito agora, que não aceita essa ideia, mas essa é a realidade. Os transtornos que nós hoje estamos enfrentando, todos os transtornos, TDAH, enfim, todos eles, não importa qual, está ligado a essa educação familiar que peca principalmente o não limite. O assunto aí que a família fez esse aspecto, porque é uma família que tem recursos, enfim, da sociedade aí, e esse jovem de 21 anos, lá atrás, e com certeza esses limites não houve, porque ele continua fazendo as mesmas coisas e o não limite, porque é a vontade que foi dada ali, dele não saber das consequências que advêm das ações. Eu gostaria que você comentasse isso, porque está ligado justamente à educação moral, ação e reação. Para cada ação que eu faça, existe uma consequência. Isso é muito importante, Ronaldo. Nós precisamos trabalhar a questão dos limites. Hoje em dia está se falando muito, não, mas que eu tenho liberdade eu tenho que ter liberdade, né, para exprimir o que eu penso. Se eu falei isso, aquilo, é porque é o meu direito, né, dentro dessa liberdade. Mas acontece, como você bem colocou, que para toda ação tem uma reação. Para toda ação existe uma consequência, ou várias consequências, e que nós precisamos assumir as responsabilidades. Ora, tem que haver limite. Claro que tem que haver. Porque a minha autonomia, palavra que está tão em voga, né, tão utilizada, a minha autonomia tem por limite a autonomia do outro. É muito simples isso. Porque é uma questão de respeitar. Então, é na família. Claro que é na família onde nós temos que aprender os limites. E quando nós vemos jovens que estão aí na sociedade, que não respeitam ninguém, que não respeitam as regras sociais, não respeitam as leis instituídas, nós estamos vendo jovens que, em família, tiveram o não limite. Não. Sempre puderam fazer tudo, escolher o que queriam, o que não queriam, dando até ordens aos pais, os pais acobertando tudo que os filhos faziam desde a infância. Quando chega aí na juventude, ele não quer nem saber de nada, ele não está nem aí com ninguém, ele quer viver só a vida dele, para ele, nos prazeres dele, as emoções dele, o momento dele, e acha que qualquer limite, qualquer coisa que se coloque, não, isso aí tem que ser derrubado, tem que acabar com isso. Mas ele esquece que se ele pode não ter limites, ora, esse direito também tem que ser do outro. E se o outro também não vai ter limites, pode atropelá-lo, não pode? Porque ele está no caminho dentro da sociedade. Ou seja, precisamos tomar cuidado com isso. A educação moral tem que ser exercida no lar, na família, porque tudo tem consequências. Não apenas consequências aqui de ordem material ou jurídica, não, tem consequências de ordem espiritual. Porque nós temos que responder perante a lei divina. Tem consequências espirituais para o depois da morte. E nós precisamos conversar muito sobre isso com as novas gerações, porque está aí a lei da reencarnação. Então, isso é muito profundo, e o Espiritismo tem essa visão muito mais ampla sobre essa questão da necessidade da educação moral, no lar, da família, para termos uma sociedade humana melhor. Perfeito, Marcos. Chegamos semana que vem dar continuidade, que o
promete. O assunto é muito vasto. Olha que nós estamos aqui já há umas 3 semanas dando essa continuidade, porque é um tema muito oportuno, porque toca principalmente no nosso desenvolvimento espiritual, humano, espiritual, mas família, sociedade e a nossa evolução. Porque nós não podemos fugir disso. Está na lei divina. Enquanto o homem não primar na sua aplicação, no dia a dia, de tentar, pelo menos, com a lei humana, a sua aplicação juntamente com a lei divina, nós vamos ficar nessa luta interna aí, numa luta externa aí, que nós estamos vivendo aí, né? Falamos muito em paz, Marcos, mas a paz, ela começa onde? Nas minhas próprias ações, individualmente e no coletivo. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz, gratidão a todos. Semana que vem daremos continuidade. Paz e saúde a todos. Bem, estamos chegando ao final de mais um Espiritismo e Educação. Lembrando a você que nos acompanha que o nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, através da web rádio Estação da Luz. Mas você pode assistir o programa no YouTube, em qualquer dia e horário, e para isso, basta você acessar o canal da web rádio. E aí você, então, lá na busca do YouTube, basta você colocar Estação da Luz Tavares. E aí você vai ver o universo todo da programação da web rádio Estação da Luz e poderá, então, assistir o nosso programa. Ronaldo, um grande abraço a você. Obrigado aí por estar conosco. E a você que nos acompanha, você que ainda vai nos assistir, que Jesus lhe abençoe e que possamos estar juntos semana que vem, onde vamos dar continuidade a esse tema da educação moral e a sua aplicação. Porque hoje nós tocamos na questão da família, mas tem muito mais coisas a falar. Ainda tem a questão da escola, ou seja, tem muito assunto ainda pela frente e nós estamos destacando a educação moral, porque ela é a grande tese, a grande base do próprio Espiritismo. Sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que possamos, então, nos despedir e que todos tenhamos uma semana de paz e de realizações no bem. E até o nosso próximo encontro.